Nessa aula eu vou te ensinar o exame de corpo de delito, uma das provas em espécie mais cobradas nas provas envolvendo o processo penal. Eu sou o professor Rafael Lisboa e seja bem-vindo ao canal. Inscreva-se porque é muito importante. O exame de corpo de delito nada mais é que uma perícia realizada sobre os vestígios deixados pela infração penal, com a finalidade de comprovar a materialidade, ou seja, a existência das infrações que deixam vestígios. Um exemplo, Tício, com dolo de matar, atira contra Mévio, que vem a óbito. Os peritos, então, realizam o exame de corpo de delito, ou seja, o exame pericial sobre o corpo da vítima e demais vestígios da infração, com a finalidade de comprovar se houve, de fato, o homicídio, bem como as demais circunstâncias do crime. Uma observação muito importante de se fazer é que o exame de corpo de delito ele pode ser direto, que é quando realizado pelo perito diretamente sobre o vestígio deixado, ou indireto, quando o perito realiza o exame com base em informações verossímeis fornecidas a ele. Então, por exemplo, a própria vítima tira fotos de uma porta arrombada e faz um vídeo e testemunhas descrevem como se encontravam os vestígios de uma infração. O perito vai lá e faz uma análise pericial, um laudo pericial com base nessas informações. Seria um exame indireto. O artigo 158 do Código de Processo Penal ele estabelece a obrigatoriedade de realização do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, que são chamados de crimes não transeuntes. Além disso, o artigo 158 também estabelece que se a infração deixa vestígios, a confissão do acusado não é capaz de afastar a necessidade do exame de corpo de delito. Esse artigo tem uma altíssima incidência em provas e eu peço para você ler ele com muito carinho. Antes de continuarmos, eu quero te falar que no link da descrição existem os mapas mentais de processo penal. São os mapas mais adquiridos pelo concurseiro. São mapas completos ensinando todo o processo penal com dicas valiosas para concursos públicos. Clique no link e comece seus estudos. É muito importante você também ter ciência do artigo 167 do Código de Processo Penal, que autoriza a comprovação da materialidade delitiva mediante prova testemunhal quando desaparecerem os vestígios. Tudo bem? Porém, é importante destacar que no caso de desaparecimento dos vestígios, não só a prova testemunhal pode suprir sua falta, mas também outros meios de prova. Essa é a corrente majoritária tanto na doutrina quanto na jurisprudência. É importante também saber que o exame de corpo de delito está dispensado no caso de infrações de menor potencial ofensivo, aqueles da competência do GCRIM, são os Juizados Especiais Criminais, desde que a inicial acusatória venha acompanhada de boletim médico ou prova equivalente, que atesta a materialidade do fato, como, por exemplo, um prontuário de atendimento médico. Vamos lá. O exame de corpo de delito ele pode ser tanto feito na fase investigatória, ou seja, na fase de inquérito policial, quanto na fase de instrução do processo criminal, que é na fase que tem uma ação, uma denúncia propriamente dita. E o artigo 184 do Código de Processo Penal ele diz que a autoridade não pode indeferir, ou seja, não pode negar a realização de exame de corpo de delito. Eu preciso te falar uma coisa muito importante, é uma novidade legislativa que você tem que saber, desde 2018, que é a prioridade para a realização do corpo de delito. O que diz o artigo 158 do Código de Processo Penal? Quando a infração deixa vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado, isso a gente já sabe. Porém, o parágrafo único fala que dar-se-á prioridade à realização do exame quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher ou violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. São pessoas mais vulneráveis que precisam de uma prioridade de tramitação na realização do exame de corpo de delito. Tudo bem? O artigo 159 ele diz que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial. E preste atenção, é perito oficial portador de diploma de curso superior. Muitas pegadinhas de prova dizem que não precisa de diploma, não precisa de curso superior, é curso superior.
E na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área de perícia, chamados de peritos não oficiais. Então serão peritos não oficiais, só que são 2 pessoas idôneas, não são 3, não são 4, não é uma, são 2 pessoas idôneas. Tudo bem? Isso tudo que eu estou falando é muito importante e eu vou te pedir para você se inscrever no canal e deixar a sua curtida para eu continuar trazendo mais conteúdos para concurso público para você. Sobre o perito, também é importante destacar que as partes não podem intervir em sua nomeação, até porque precisam preservar a imparcialidade do perito e do laudo pericial. O artigo 276 do Código de Processo Penal é muito claro, sucinto, fala que as partes não intervirão na nomeação do perito. As partes, ofendido e assistente de acusação, podem formular quesitos, indicar assistentes técnicos e requerer esclarecimentos aos peritos, mas não pode intervir na nomeação deles. Isso aqui é fundamental. E os quesitos e eventuais pedidos de esclarecimentos ao perito devem ser repassados ao perito com antecedência mínima de 10 dias. Essa é a previsão do artigo 159, parágrafo 5º, inciso 1º do Código de Processo Penal. E por que eu estou trazendo isso para você? Porque as provas adoram datas, adoram prazos, e você tem que saber a antecedência mínima de 10 dias. A prova pode colocar 15, que é um prazo comum, é um prazo geral, e vai estar errado. É, no mínimo, 10 dias. Cuidado, em se tratando de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento, poderá o juiz designar mais de um perito oficial. E nesse caso, a parte também pode indicar mais de um assistente técnico. Conseguiu entender tudo isso? Eu vou te falar. Você sabe praticamente tudo de exame de corpo de delito, aquilo que mais é cobrado está nessa aula. Então se inscreva e clique no link da descrição para estudar com meus mapas mentais, para você fechar com chave de ouro o estudo do processo penal. Até a próxima, estamos juntos.